A Montanha Mágica, passagens e comentários. Este é o número 208. Bom, você deve ter percebido que esse capítulo aqui é um capítulo extremamente filosófico, Então, assim, eu acho que dá mais pano para manga, talvez, do que um próprio livro de filosofia. Por quê? Porque o narrador ele não está somente mostrando uma ideia na qual ele acredita, ele está mostrando dois personagens com ideias diferentes e a percepção de como essas coisas acontecem, né? Então é claro que o narrador está muito acima desses dois personagens para conseguir enxergar as incongruências e tudo mais. E tudo isso está misturado ali naquela conversa. Não só está misturado porque a gente tem Settembrini de um lado e o Nafta do outro, mas misturado porque o próprio Settembrini é uma mistura de coisas, o próprio Nafta é uma mistura de coisas, o Hus é alguém que está mais aberto, como a gente viu já, né? Então o Hus também recebe impressões e no meio de tudo isso aí nós temos que nos encontrar. Isso significa que essa passagem do livro, tenho certeza absoluta, se for para dar atenção real a ela, teria que gravar 5 vídeos por página, isso é certeza absoluta. Talvez eu acabe fazendo isso, né? Quando eu fizer a releitura para o curso de literatura aqui, dessas páginas, talvez eu grave muito mais vídeos. Mas só para te dizer aquilo que sempre digo aqui, que é normal, né? Você tem duas opções. Você pode ver a complexidade quase infinita, pelo menos para alguém no meu nível, não sei se você está no mesmo nível, né? Não sei que você seja um gênio. Então você pode olhar essa complexidade que aparece para você infinita e falar assim, não tem jeito, eu vou ter que continuar lendo isso daqui e tentando entender, e talvez eu passe o resto da minha vida tentando entender isso daqui, digerindo isso daqui. Ou você pode fazer uma imagem de papelão desses capítulos e falar, esse capítulo aqui é sobre isso, né? E aí você olha para a imagem de papelão, né? Isso daqui, imagine, é uma cidade inteira com suas complexidades, com a sua tridimensionalidade e tudo mais. Você fez lá uma imagem de papelão, desenhou toscamente 2 prédios e fala, não, eu entendo completamente esse capítulo. Só que, lembre-se, você está olhando para as casinhas toscas que você desenhou no papel, né? Você não está olhando para toda essa complexidade aqui. Então, se você tem essas duas opções, né? Você tem essas duas opções. Bom, o título desse vídeo é o seguinte, sobre como a mentira é exagero de e vive com a verdade. Sobre como a mentira é exagero de e vive com a verdade. Talvez a gente poderia falar que a mentira é uma simplificação da verdade, né? É um outro jeito de falar esse exagero. Bom, eu vou ler o parágrafo que está na página 534 da Companhia das Letras. Pelo contrário, a doença era sumamente humana. Isso o Settembrini, o Nafta falando que o Settembrini está errado. Foi a resposta imediata de Nafta. E ser humano correspondia a ser doente. Em realidade, o ser humano seria em essência um enfermo. Estar doente o tornaria humano. E quem desejasse curá-lo e induzi-lo a fazer as pazes com a natureza, voltar à natureza, embora ele nunca tenha sido natural, tudo que hoje propõe, enfim, qual profetas, os regeneradores, defensores da alimentação crua, vegetarianos, naturalistas e helioterapeutas, todos esses tipos, à la Rousseau, não almejam outra coisa a não ser humanizar e embrutecer o homem. Humanidade? Distinção? O homem é um ser nitidamente desprendido da natureza e sente-se oposto a ela. O que o distingue de toda outra forma de vida orgânica é precisamente o espírito. Neste, portanto, na doença, é que se baseia a dignidade do homem e a sua distinção. Em uma palavra, quanto mais enfermo, tanto mais humano. E o gênio da enfermidade é mais humano que o da saúde.
É estranho ver como alguém que se finge de filantropo fecha os olhos diante dessas verdades fundamentais da humanidade. O Sr. Settembrini preconiza o progresso, como se o progresso, se é que existe algo assim, não se devesse unicamente à enfermidade, ou seja, ao gênio que, por sua vez, nada é senão doença. Como se os sadios não tivessem vivido em todos os tempos das conquistas feitas pelos doentes. Houve quem, de maneira consciente e voluntária, se lançasse às regiões da doença e da loucura, a fim de adquirir para a humanidade conhecimentos suscetíveis de se transformar em saúde. Depois de conquistados por meio da insânia, pois primeiro vem o sacrifício heróico e só depois sua posse e exploração deixam de ser dependentes da enfermidade da demência. Eis aí a genuína morte de cruz. Então vamos lá. Né? Primeira observação que a gente poderia falar é o NAFTA está errado, mas tem vezes que ele está certo. O NAFTA está errado e certo, o Settembrini também. Tudo bem, isso já está muito bem decidido, né? Antes de mostrar como ele está errado e está certo, perceba que o homem intelectual, e por mais que o NAFTA queira dizer que o intelectual, nesse sentido positivo, no sentido do humano, é só o Settembrini, por mais que o NAFTA fale isso, ele também, ele quer ter uma teoria. Em outras palavras, ele quer porque quer vencer. Eu acho que isso é o mais importante, né? O NAFTA diz que ele não quer, o humano não é nada, mas ele é muito orgulhoso. A gente sabe disso, desde a história dele. A gente sabe que ele é muito orgulhoso. A gente sabe que ele é muito prepotente. A gente sabe que ele é muito egoísta. Lembre-se, como, sei lá, acho que foi o Rousseau que fez isso, né? Como Rousseau, ele abandonou a família dele ali porque ele vai ser o grande intelectual, né? Então, novamente eu coloco no mesmo balaio o Settembrini e o NAFTA, e como todo homem sábio em si mesmo, como todo o intelectual que pensa que a verdade está dentro de si, ele tem que fechar o seu sistema de forma que não haja aberturas para ambiguidade. Por quê? Porque é o sistema dele, ele responde por esse sistema, né? Ou seja, porque ele no final de contas tem que dar uma resposta e uma resposta só, ele não pode ter nenhum tipo de ambiguidades, né? Bom, e aí você pode falar, isso não é bom, não é isso que tem que ser sim, sim, não, não. Certeza absoluta. Em uma certa medida tem que ser sim, sim, não, não. Mas se você começar a analisar a verdade, a realidade na qual todos nós moramos, você vai perceber que a realidade ela tem um caráter tensional. Sempre as coisas são e não são. Sempre as coisas são boas e más, né, ao mesmo tempo, né? Essa mistura, essa tensão entre os opostos, é exatamente no meio dessa tensão entre esses opostos que nós vivemos. E onde está a verdade? A verdade está nesse fio de navalha que está entre um lado e o outro. E a todo tempo o homem ele corre o risco de cair para um lado ou cair para o outro. Eu sei que pode estar um pouco abstrato ainda, mas conforme a gente vai conversando, eu acho que essas coisas vão se assentando. Esse é o tipo de coisa que tem que começar no meio, não tem como ter uma introdução, né? Simplesmente está aí. Nós somos jogados na complexidade dessas coisas e temos que ir tentando entender. Ora, então um homem intelectual, um homem que tem em si e que criou para si a sua verdade, ele olha esse aspecto, ele está tentando ficar ali no meio, e ele olha esse aspecto tensional e contraditório da verdade. A propósito, Machado de Assis a todo tempo mostra como que pode nós somos bons e maus, egoístas e caridosos ao mesmo tempo. Machado de Assis pende mais para o mal, mas ele ainda trabalha nessa tensão. O homem sábio,
em si, ele olha essa tensão e ele sente um enorme desconforto. Então o que, que ele acaba fazendo? Ele acaba pendendo para um dos lados. E ao pender para um dos lados, ele esquece que a verdade é justamente essa tensão entre essas duas coisas. E ao aceitar um dos lados, ele simplifica, exagera esse lado e considera tudo que está no lado oposto como mentira. E ao fazer isso, ele acabou de criar, em vez de uma verdade que está no meio dos opostos tensionais, ele acabou de criar duas mentiras, a mentira dele mesmo e a mentira do adversário dele, né? E no final das contas, tanto um quanto o outro estão na mentira. Só que é claro, viver neste meio é extremamente desconfortável, né? Então, por isso que é uma tentação tão grande para quem quer conhecer qualquer coisa ficar neste meio. Por quê? Porque significa que a verdade é um estado de aberto. A verdade sempre se revela a você, eu acho isso importante, de modo algum estou falando aqui que não há verdade, mas ela é como se você estivesse andando aí num nevoeiro, né? Conforme você vai andando, você vai conseguindo ver as áreas em volta de você, né? E na prática, se você buscar com sinceridade, a verdade aparece para você toda vez que você precisa dela, né? Mais ou menos como aquele exemplo que eu sempre dou aqui no canal do velho Ilmar, do Santiago, do livro do Hemingway, que assim, se você perguntasse, tem um determinado momento no livro que ele distingue o bom orgulho, né, que é a dignidade, do orgulho mau, né, que é só orgulho mesmo. E na situação vivida dele ali, ele sabia o que fazer, ele sabia distinguir uma coisa da outra, né? Mas se você chega para ele e fala assim, então Santiago, defina para mim o que é orgulho bom ou o que é orgulho mau, ele não saberia fazer. Ou seja, ele não consegue dar uma resposta definitiva, ele não consegue criar um sistema em que ele defina o que é orgulho bom e orgulho mau, mas ao precisar dessa distinção, a verdade simplesmente aparece para ele. E pense quão desesperador é para o homem de conhecimento simplesmente estar nesse estado de aberto. As coisas estão totalmente abertas. E aí a verdade vai meio que aparecendo para você, mas você não tem controle de nada. A verdade não é subordinada a você. Você não consegue nem guardá-la dentro de você. Ela vai se revelando a você, né? Pense o quanto de desprendimento do seu próprio ego você tem que ter para encarar a verdade desse jeito, né? Bom, provavelmente daqui a pouco eu falo essas mesmas coisas para a gente ir digerindo, mas deixa eu te dar um exemplo como que na prática funciona aqui, né? Na fala do Nafta a gente encontra, né, primeiro o sacrifício, né? Então, a gente poderia responder a ele, sim, primeiro o sacrifício, nisso ele está certo, né? A felicidade tem uma característica bem interessante. Se você buscá-la, se você pensar, não, vou buscar a felicidade, ela vai fugindo de você, vai fugindo. Mas se você, por outro lado, faz o que você deveria estar fazendo, ela te persegue, ela te alcança, né? Então, sim, primeiro o sacrifício. Então, por exemplo, eu acho que a minha missão é compor uma música, né? Eu vou dedicar minha vida inteira a fazer aquilo. Ah, mas eu não estou conseguindo dinheiro. Ah, mas ninguém me reconhece. Ah, mas até as pessoas da minha área acham que essa música sei lá, muito tradicional ou sei lá o quê. Não importa. Primeiro o sacrifício. E aí você vai ver que quando você vai se dar conta, né? Você está fazendo o que você deveria estar fazendo, e simplesmente a felicidade chega ali até você. Então, sim, o sacrifício. Você tem que se sacrificar. Mas quando você quer se sacrificar só para virar um herói, aí novamente você se colocou no centro e você caiu pro outro lado. É sacrifício sim, mas não é sacrifício besta. Não é, eu vou começar a me cortar aqui porque dói, então primeiro sacrifício. Não, é sacrifício
mas não precisa um sacrifício heróico. Precisa do sacrifício que a vida pede, né? Então, assim, a vida pede que você componha a tua música e ninguém te escute, mas não significa que você vai toda esconder a tua música porque eu tenho que sofrer para ser desconhecido. Não. A vida te trouxe aquilo e você faz o sacrifício na medida em que a vida traz para você. Perceba que se ligou com aquele tema do eu não estou no controle? Não é eu que decido quanto eu vou sofrer. Porque daí, vamos supor, eu compro um personagem, né? Não, eu sou aquele cara que compõe músicas maravilhosas, mas não sou reconhecido. E aí um dia chega uma pessoa e me escuta e esse cara é um produtor musical e fala, nossa, mas você é muito bom. Aí o que você faz? Ou você vai simplesmente mudar de ideia, né? E vai ignorar tudo aquilo que você estava fazendo. Ou pior ainda, você vai falar, não, eu sou a pessoa ignorada. E você vai dar um jeito da tua música ficar mais difícil ainda para que ninguém goste de você, né? Novamente, você está tomando o sacrifício em sua mão. Você está querendo ser herói, né? Você não quer ser um humano cuja vida é levada ao sacrifício e você faz sacrifício porque tem que fazer. Fazer o quê? Não, você quer ser o herói, né? Próximo. O homem é desprendido da natureza. Sim, nós somos diferentes da natureza. Nós temos espírito, né? Nós temos uma alma. Nós temos o senso de morte, por exemplo, né? Nós temos o senso da eternidade. Sim, estamos desprendidos da natureza. Mas não estamos opostos à natureza. Afinal de contas, o cachorro tem desejos e sentimentos que eu tenho. Afinal de contas, as leis físicas que se aplicam a uma árvore se aplicam para mim também. Percebeu? Novamente o Nafta exagerando. Tudo isso eu tirei da fala do Nafta, depois releia. Mais uma. Sim, há dignidade na doença. Não é porque uma pessoa está doente que ela não pode perceber que o espírito dela... É tipo assim, a nossa vida corporal não é oposta à nossa vida espiritual. A nossa vida corporal está dentro da nossa vida espiritual. Então, nossa vida espiritual é isso daqui, né? O que eu estou querendo dizer, né? O espírito mesmo, até no sentido religioso, mas a sua vontade, os seus planos, aquele eu que quer se superar, né? Então é isso daqui e a vida física é isso daqui. Então é claro que há uma dignidade enorme quando você está doente, mas não é a doença, pelo amor de Deus, que traz a dignidade. É só um estado que acontece no nível mais baixo do seu ser. O seu ser é tudo isso aqui e você está doente aqui. E daí que você está doente aqui? Se o seu ser, a sua alma, ela é preparada, ela é forte, ela é nobre, né? E se estiver saudável, melhor ainda. Né? Não precisa eu exagerar na coisa e pensar que da doença vem a nobreza. Né? Mais uma. Sim, houve muitos que se lançaram na doença e na loucura para encontrar soluções lindas, né? Sei lá, pense nos compositores, né? Quem que foi? Foi Mozart? Acho que foi Mozart, né? Que começou a escrever lá e tinha que escrever a sua última sinfonia e morreu escrevendo, né? Mas não é o lançar-se na morte e na loucura que traz a genialidade. É que às vezes o gênio como é que é? Aparece lá e ele tem que a saúde, eu vou ter que me sacrificar minha saúde, vou fazer o quê? Tem coisa mais importante, mas eu tenho certeza absoluta que se a gente começar a explorar a história da filosofia, a história da música, a história da literatura, a gente vai encontrar aqueles caras que viveram no mais perfeito conforto e conseguiram ser geniais também, né? Então perceba, se pende para um lado, poxa, olha, a doença, pode haver nobreza na doença, mas aí, em vez de se pender para esse lado e lembrar que a realidade é uma tensão, se cai para esse lado. É isso que Nafta faz. Ele cai para um lado e fala, não, então é só a doença que é a nobreza. Settembrini, por outro lado, o que ele faz? Ele cai para o outro, né? E aí ele fala, não, a doença é uma vergonha, a dignidade do homem está num corpo são, né? E qual que é a atitude correta a se fazer? É ficar ali no meio. Né? Nessa situação específica da minha vida, eu vou ter que ser doente, vou fazer o quê? Né? Nessa situação, tenho a oportunidade de ser saudável, eu vou ser saudável, e assim por diante. Né? Deixa eu ver, eu acho que eu tenho só mais uma observação. Então eu vou reler o começo. Pelo contrário, a doença é sumamente humana, foi a resposta imediata de Nafta.
e ser humano correspondia a ser doente. Em realidade, o ser humano seria, em essência, enfermo. Bom, sim, o ser humano é, em essência, enfermo no sentido de que, se você já teve essa experiência de ter acesso às grandes realidades, né? Então, por exemplo, tem um determinado momento que você sabe, olha, tá, eu vou sofrer aqui, vou perder dinheiro, eu vou ficar doente um pouco, mas o que eu tenho que fazer é muito acima disso, né? Então, nesse quesito, o ser humano é uma doença. Mas ele não se resume à doença, né? Então, novamente, o ser humano, ele é uma simplificação daquilo que é maior. Mas não é por causa disso que aí eu vou me achar que eu sou só pura doença e esquecer que eu sou aquilo também que está acima de mim mesmo, né? É aquela coisa, eu me ultrapasso. Bom, então fica esse vídeo para a gente pensar nessas questões específicas, para pensar no caráter tensional da verdade e para pensar em como aqui, em quase todos os diálogos, essas coisas vão estar todas misturadas, a todo tempo. A gente vai encontrar coisas boas no que o Settembrini fala e coisas, exageros dessas coisas boas. Nafta, a mesma coisa. E por que, volto a enfatizar, o Hans está numa situação privilegiada? Porque ele não tem essa preocupação de fechar um sistema filosófico e ter razão. Ele pode estar em estado de aberto, que é por excelência o estado da nossa existência. Isso Heidegger falava. Então ele pode se entregar ao estado de aberto. E se ele prestar muita atenção, ele vai ter mais acesso à verdade do que nossos dois colegas. É aquela história. Se eu abro o meu olho e olho muito bem para essa lapiseira, eu tenho mais acesso à verdade sendo um leigo da história do que dois especialistas em lapiseiras que fecham os olhos e criam lapiseiras abstratas na mente, né? O exemplo é meio tosco, mas serve a comparação.